Olá, eu sou a professora Tânia Salum, eu sou médica, docente de graduação em medicina e sou docente permanente do programa de mestrado em ensino de ciências e matemática da Uniderp. É um prazer receber vocês aqui para nós conversarmos acerca desse tema que é tão importante para a gente, ou seja, a importância da escrita científica, aproveitando para dar uma dica de tudo o que você gostaria de saber sobre como fazê-la. A primeira coisa que nos vem à mente é, afinal, o que é escrita científica? O que a torna especial e diferente? E afinal de contas, por que a gente tem que escrever assim? É necessário isso? E por fim, tá bom, entendendo que isso tudo é importante, como é que eu vou fazer? Essas respostas virão pouco a pouco no decorrer aqui desses slides. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer é, então, o que é a escrita científica? A escrita científica, ela é aquela que nós usamos para a redação de projetos de pesquisa, de TCC, de artigos e papers acadêmicos, para nós mandarmos produções para as revistas científicas ou para escrevermos resumos simples ou resumos expandidos para os congressos. Em suma, a gente pode chamar a escrita científica de linguagem científica. E, afinal de contas, por que ela é importante? E por que ela ganha essa característica de exclusividade, de ser chamada linguagem científica? Ela existe para que nós possamos comunicar, compartilhar de uma forma uniformizada, ou seja, entendível, os resultados e os métodos utilizados nos estudos ou nas pesquisas que foram por nós conduzidos. Ela procura, enquanto linguagem, parametrizar os signos e os símbolos para que ela possa ser entendida por todos, fazendo com que esta comunicação ela seja entendível, perceptível, que ela possa ser acolhida por todos aqueles que fizerem uso da mesma. Enfim, a linguagem científica expressa a escrita científica e esta é normatizada por símbolos, signos que vão fazer com que pessoas escrevam aquilo que outras pessoas possam entender de uma maneira confiável, parametrizável. E assim, tá bom? Então, como é que eu vou poder fazer? E uso, como é que eu vou poder escrever de uma forma científica? Rapidamente, de uma forma sintética, aqui nós apresentamos 10 dicas para você utilizar durante a sua produção científica, quando você estiver escrevendo o resultado de algum trabalho que você fez, que você leve em consideração esses 10 aspectos. Elencados, eles são: a escrita científica
ela deve ser convencional, ela deve ser uma linguagem formal, ela deve ser clara, ela deve ser concisa e precisa, e cada um dessas características vai ser logo adiante, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A escrita científica, ela deve ir direto ao ponto, ela deve ser objetiva, ela requer alguns aspectos de cautela durante a sua elaboração. Ao máximo, ela deve evitar as citações diretas e ela deve fazer uso de ilustrações para colaborar com a interpretação e o entendimento do texto. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas, o que isso quer dizer? A primeira coisa, então, a primeira característica, e essa é fundamental porque ela resume, de certa maneira, o que nós antes falamos de ser uma linguagem. Então, ela é convencional porque ela segue convenções, ela segue regras. E essas regras, elas podem ser tanto estruturais quanto da forma escrita. Como é que é esses estruturais? Você pode ver aí na imagem um exemplo que, quando a gente vai fazer um resumo ou sei lá, a redação de um relatório final de pesquisa, enfim, vem lá. Nós temos sempre um título, a gente tem um resumo, aparece nome de autores, a gente usa palavras-chave, e aí quase sempre ela segue essa ordem de introdução, metodologia ou métodos, né, e materiais, resultados, discussão, conclusão e referências. Então, em termos de estrutura, a gente inclusive, sempre que vai escrever, a gente pensa qual é o meio de comunicação, qual vai ser esse veículo, e a gente vê lá, até para a redação do texto, qual a fonte que deve ser utilizada, qual o tamanho dessa fonte de escrita, qual o tipo de margem. Alguns enviam templates que são modelos para nós colocarmos. Então, é fundamental e é assim que ela é constituída, com essas convenções. Ainda em termos de convenção, a forma como nós vamos escrever, ela é importante. Então, por exemplo, o uso das abreviaturas. E aí, por exemplo, eu tenho o nome da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da American Psychological Association, a ABNT, a APA, que elas definem alguns aspectos dessas publicações. Termos técnicos que devem ser utilizados, como o nome das pessoas, devem ser transcritos. Então, por exemplo, quando você em biologia faz aquela classificação de família, espécie e tal, lembrar que algumas vezes a gente tem que usar o itálico, para alguns genes, algumas coisas a gente usa o itálico também. Os tempos verbais, eles são definidos em termos de quando devem ser usados no texto. Então, por exemplo, quando você vai falar sobre alguns resultados ou como você desenhou o seu trabalho, você usa o tempo passado. Agora, quando você está respondendo à questão, talvez basicamente na parte da discussão, você vai usar o tempo presente e assim por diante. Como nós devemos escrever as citações, como nós devemos fazer as referências, isso tudo faz parte desta característica da linguagem escrita, que é a chamada convencional. A escrita científica, ela deve fazer uso de linguagem formal e deve ser clara.
O que é linguagem formal? A linguagem formal, ela não usa contrações, ela não usa expressões coloquiais. Eles sugerem que a gente não use, por exemplo, ah, é, é, algumas coisas do correu em léguas, que são exemplos de antropomorfismos, ou seja, o nascimento de uma geração. Eles sugerem que a gente não use esses termos e evitar termos de gentileza, ao contrário do que seria o formal. Aqui no caso expresso aí no título que ao invés de usar homem e mulher, usa cavalheiros e damas. Isso não se faz na linguagem científica. Há também a sugestão de que seja trabalhado com a voz ativa ao invés da voz passiva e que não se faça uso de perguntas retóricas ao longo dessa linguagem, para que ela possa ser clara. Nessa forma de deixar cada vez mais clara a informação, a ideia é que você use uma ideia para cada frase, para cada sentença, que cada sentença não tenha muito mais do que 10 a 25 palavras, que elas não sejam tão longas, que a gente use um tema para cada parágrafo e aí, entre os parágrafos, que a gente use, ou entre as sentenças, que a gente use palavras de coesão que liguem uma ideia à outra, para que não tenham cortes na leitura, no raciocínio que está sendo elaborado ali. E isso também, para que ela seja clara, existem algumas normas dos veículos onde esse texto, por exemplo, vai ser produzido. Então, convencional, linguagem formal e além de clara, a linguagem precisa ser concisa, precisa e objetiva. Qual que é a diferença entre estes elementos? Concisa é quando você não use um palavreado a mais, então não seja repetitivo. Ao invés de você dizer, por exemplo, no presente momento, você substitui por agora. É uma linguagem concisa. Ela é precisa quando você, ao invés de usar termos como vagos, como aproximadamente, cerca de, ao invés de você dizer cerca de um ano, você diz há 12 meses ou 11 meses. Ao invés de você dizer aproximadamente 5 horas, você diz 4 horas. Ou seja, você precisa o termo que você vai usar. Não usar generalização do tipo, todo mundo conhece tal teoria. Não, a gente diz é largamente conhecido, porque se você disser todo mundo conhece e tiver uma pessoa que não conheça, você já está invalidando aquilo que você escreveu. Além disso, ela deve ser objetiva. O que quer dizer isso? Evitar termos afetivos, do tipo, infelizmente os resultados não apuraram, ou alguma coisa do tipo exagerado, que é, os resultados foram maravilhosos. Então, esse tipo de termo, eles não devem ser usados na linguagem científica, para que ela seja clara, concisa, precisa e objetiva. Além disso, vá direto ao ponto. Não fique fazendo rodeios, entremeios, escrevendo frases que não têm muito sentido ou usando palavras a mais. Esse vá direto ao ponto, ele acaba concluindo um pouco a ideia da linguagem ser clara, concisa, precisa e objetiva. Uma outra característica sugerida é o não uso
frequente das citações diretas, porque a citação direta você copia exatamente o que aquele outro autor quis dizer, você usa as palavras dele. Então, por que que você vai usar a palavra dele? Você não tem a sua para expressar aquela ideia que você quer? É mais ou menos por isso que o autor que fundamenta essa nossa apresentação, ele sugere, baseado inclusive em outras bibliografias, são referências que estão ao final aqui da nossa palestra, que a gente procure evitar as citações diretas. De uma maneira geral, quando você está pensando no teu texto, escrevendo ou lendo, os autores eles nos chamam para a atenção em relação a alguns aspectos que devem ser observados na escrita como um todo, para além de não usar expressões ou termos afetivos e tal, a maneira como você vai entregar o resultado para o leitor, ele deve ser pensado de uma forma ponderada. Então, aprecie com cautela as suas evidências, buscando evitar palavras que sejam taxativas do tempo, definitivamente. Isto prova que, porque você acaba desta forma provocando algumas vezes uma reação do leitor para que ele não dialogue contigo a respeito dos resultados que foram apresentados e negue em algum momento os resultados que você apresentou ou a informação que você tentou comunicar. Então, não supervalorize os seus achados. Procure usar na apresentação dos mesmos palavras que demonstrem um certo cuidado e que deixem aberta o diálogo para que aquela pessoa que está lendo possa procurar você para conversar e discutir e esclarecer alguns aspectos que possam, porventura, terem ficado não tão claros. Então, aqui a gente tem um exemplo em inglês, que é uma língua universal na linguagem científica e fundamental para o nosso conhecimento. Então, estes resultados podem provavelmente sugerir. Aqui você já usou 3 palavras de dúvida. Não tem necessidade de você usar tantas, porque daí, para além de cautela, agora isso está demonstrando talvez que você ficou em dúvida sobre os seus resultados. Então é melhor você usar alguma coisa simples do tipo: estes resultados sugerem que as espécies estão em risco de extinção, ou que esta espécie está em risco de extinção. Você foi cuidadoso, você usou o verbo sugerir, mas você também não aumentou tanto, não foi repetitivo, não forçou no uso, transparecendo que isso possa ser uma coisa duvidosa. E para finalizar, portanto, mãos à obra, aproveitem essas observações, vamos disseminar os nossos conhecimentos, porque assim a gente cada vez mais é possível de trabalhar com as evidências científicas. Como eu disse, seguem as nossas referências. E muito obrigada pela participação de vocês nesse momento e no nosso encontro de atividades científicas. Obrigada e um bom dia.